Eu geralmente faço personagens aqui no canal, mas eu também já fiz outras coisas, nesse estilo chamado low poly, e muitas pessoas comentam que gostariam de começar com 3D. Já tem conteúdo bom para iniciantes no YouTube, mas por que não oferecer a minha perspectiva sobre qual seria uma boa forma de começar? Tirando o proveito que esse tipo de modelagem não precisa de tantas opções do programa. A longa duração é porque o vídeo é separado em noções básicas, atalho e interface, e depois eu faço um carro completo, enquanto eu explico conceitos um pouco mais avançados. E qualquer coisa é só pular para a parte que quiser. Vai ter modelagem e pintura, porém nesse vídeo eu vou explicar a pintura de vértice, que é um pouco mais simples que a dos modelos que eu mostrei. Uma coisa de cada vez e depois eu posso fazer uma continuação sobre o outro tipo de pintura. O objetivo aqui é tornar possível que o iniciante modele e pinte qualquer coisa, para poder continuar explorando sozinho depois. Low poly significa pouco polígono, mas não tem uma contagem certa para isso, varia dependendo do estilo e do tipo do modelo. Mas um jeito simples de entender é pensar em formato mínimo necessário, e a quantidade de polígonos afeta no processamento, por isso jogos que usam modelos low poly são mais leves, mas também afeta na hora de fazer o modelo. Mesmo com um PC forte, se você criar milhões de polígonos, vai começar a sentir lag. E claro, low poly também é visto como um estilo, sem pensar em processamento. Eu uso o Blender, que é um programa gratuito para PC, e recomendo usar a versão mais nova, não importa qual, eu tô na 4.2. Mas se for muito pesado para o seu computador, tem como testar essas outras versões, da mais recente para a mais antiga, até achar uma que roda bem. Porque com o tempo, novos recursos são adicionados e eles pesam. Essas são as recomendações de sistema, mas tenha em mente que o low poly é bem leve e deve compensar um pouco. A 2.79 funciona bem para muita gente com PC fraco, mas dela para 2.8 teve uma troca drástica de interface, e da 2.8 até hoje o Blender permaneceu bem parecido, facilitando achar tutoriais novos e ajuda online. Eu às vezes uso a 2.79 por nostalgia, mas é de muitos anos atrás e bem diferente, então só dá para recomendar se não tiver outra opção. Essa é a interface do Blender. A mudança entre as versões hoje em dia são pequenas, então esse vídeo deve se manter relevante por um bom tempo. A primeira coisa que eu quero explicar é que abas são essas ali em cima, e por que quando a gente clica nelas, o programa todo muda. Se eu mostrar a interface da versão 2.79, ela não tem essas abas, o que faz parecer que ela é mais simples, mas não é bem assim. Só é necessário entender por que criaram as abas, aí você vai ver que não precisa usar elas. De volta para a aba Layout, que é a padrão, temos 4 divisões. Uma só está um pouco encolhida, mas dá para trocar o tamanho delas clicando e arrastando. Cada divisão tem um nome e um ícone, 3D View, Outliner, Timeline e Properties, ou propriedades. Mas dá para ver que tem muitos outros menus na lista, e tem opções boas aqui. Por exemplo, eu gosto de usar editor de UV para fazer pintura de textura dos meus modelos. Então eu teria que ficar trocando uma dessas 4 abas sempre que eu precisar pintar. Ou daria para fazer mais divisões, com o botão direito e Horizontal Split, mas pode ficar confuso. E é por isso que existem as abas lá em cima, elas são templates, é uma organização pronta com os menus que você vai precisar para coisas diferentes. Então, por exemplo, na aba UV tem aquela divisão de UV que eu comentei já aberta, e aí ficaria mais fácil passar aqui em um clique e depois voltar para a aba Layout. É um recurso extra e dá para ignorar. Para low poly, usar uma aba só é tranquilo, então eu vou ficar na Layout. E se eu fosse fazer pintura de textura nesse vídeo, eu só ia abrir mais uma divisão igual eu mostrei. Essa aba de baixo é para animação, se apertar espaço, a animação toca e a linha azul passa para a direita. Só não tem nada animado para ver, e espaço de novo para parar. Como eu não vou falar mais sobre animação, eu vou fechar essa aba, com o botão direito e Join Area. Os objetos estão na 3D View, que é a aba de visualização do projeto. Tem como alterar um pouco a aparência dela, ignora isso porque é questão de gosto, eu tiro as linhas do chão e o cursor 3D que eu quase nunca uso. Botão esquerdo seleciona os objetos e segurando o Shift dá para selecionar mais de um. Tecla A seleciona tudo e apertar 2 vezes limpa a seleção. Para mexer na visão, tem que segurar o botão do meio do mouse e arrastar. Outra maneira é clicando e arrastando na parte cinza dessa esfera. Se clicar nas letras coloridas, que são os eixos, você vai ir para pontos de vista exatos, em ângulos retos. É útil para, por exemplo, seguir referências com precisão. Se deixar o mouse em cima das letras, você vai ver uma aba com um atalho que acessa esses modos de visão. Isso aparece quando o mouse está em cima de todo menu e opção que tenha um atalho correspondente, então isso pode ajudar a lembrar os atalhos aos poucos. Essa visão dos eixos não tem profundidade, e dá para alterar isso clicando nesse ícone da ponta, a qualquer momento. Se segurar Shift primeiro e depois movimentar a visão, dá para arrastar a tela dessa outra forma. Girar o scroll do mouse para cima e para baixo, se aproxima e afasta. Segurar Z troca entre modo de exibição de cena. A de cima é a versão tipo final do projeto, a de baixo é a aparência quase final, sem alguns efeitos como a luz. A opção da direita mostra tudo cinza, mesmo quando o objeto está pintado, assim fica mais fácil ver o que está acontecendo com a modelagem.
e a opção da esquerda mostra só as linhas do objeto. Por enquanto eu vou deixar na opção de baixo. A área superior da direita é só um espaço com todos os itens da cena. Selecionar os objetos na 3D View faz eles acenderem nesse menu e vice-versa. Aqui dá para, por exemplo, ocultar e excluir. Se quiser saber mais sobre esse menu, eu vou deixar a informação na descrição, e isso também serve para os próximos assuntos. O menu Propriedades é bem importante, tem muita informação aqui, e boa parte é sobre o objeto selecionado, então dá para ver que algumas opções mudam dependendo do objeto que eu clico. Mas não precisa interagir com a maioria disso. A parte mais usada é a de material, que troca a aparência do objeto que não é relacionada com a modelagem. Então dá para, por exemplo, mexer na cor e no reflexo. E o que é isso sendo refletido? São tipo imagens de ambiente que já vem no Blender de exemplo. Dá para inclusive fazer elas aparecerem no fundo. Para copiar o que está selecionado é Shift D. Esse comando deixa o item colado no mouse. Aí o botão esquerdo confirma a movimentação e o botão direito cancela, mas a cópia é feita com as duas opções. Delete apaga. Para adicionar um novo objeto tem um comando Shift A, mas talvez para iniciantes seria legal ir pelo menu Add e Mesh. Essa é a lista de objetos simples, chamados também de primitivos, exceto o último, que é um objeto complexo para fazer testes. Com o macaco selecionado, em material não tem nada. Isso é porque material não é parte do objeto, mas sim um atributo ligado ao objeto. É uma coisa. Essa diferença torna possível adicionar, remover, duplicar e reutilizar o mesmo material em vários objetos. Se eu aplico aqui o mesmo material do cubo e altero o material em um objeto, altera no outro sozinho. Essa aparência toda quadriculada tem como alterar com o botão direito e Shade Smooth. E para tirar ela, botão direito e Shade Flat. Dá pra ver que não é ligado ao material porque o outro objeto não alterou junto. E é assim que fica no modo sólido. Isso tipo imita um objeto mais arredondado e suave do que realmente é. De volta para o cubo, mais alguns comandos básicos são R para rotacionar o objeto, S para escalar e G para pegar ou mover. Se você acha que ajuda a lembrar, é só imaginar que G é grudar, tipo grudar o objeto no mouse. E se quiser mover com maior precisão só em um eixo, dá para segurar o botão do meio do mouse quando já estiver movendo e mover um pouco na direção certa até prender em uma linha. Assim que prende, dá para soltar o botão porque continua na linha. Se não gostar dessa opção, tem como usar as letras dos eixos em vez da bolinha do mouse, assim. Enquanto move, segurar Ctrl faz dar uns pulos, que talvez seja mais simples de interagir no começo. E todos esses comandos funcionam com o mouse em qualquer lugar dessa aba, é só o objeto estar selecionado. W troca o modo de seleção. De padrão, tem como selecionar clicando ou arrastando essa caixa. Trocando com W, por exemplo para esse círculo, tem como segurar o botão e arrastar para selecionar. E com essa outra forma, tem como desenhar o que vai ser selecionado. Eu deixo na seleção quadrada, mas nem uso muito isso. Só é legal saber o que aconteceu se essa opção mudou sem querer. E cuidado com a opção do círculo, porque é estranho clicar em objetos com ela. Apertar Tab faz aparecer esses pontos e linhas no cubo. Esse é o modo de edição. Tab retorna para o modo anterior. Essa opção aqui no canto também troca isso e com maior liberdade. É no modo de edição que a modelagem realmente acontece. Fora é mais para administrar os objetos, tipo excluir, copiar e adicionar coisa nova. Mas dá para fazer isso dentro do modo de edição também, só que a diferença é que aqui o que for feito vai fazer parte do mesmo objeto. Então se eu seleciono tudo com o atalho A, copio o cubo e saio do modo de seleção, os dois ficam colados porque é considerado o mesmo objeto. Se eu entro no modo de edição e deleto tudo, eu fico com um objeto que ainda existe, mas não tem modelagem. Ctrl Z desfaz os erros. Tem também como juntar os objetos apertando Ctrl J. No modo de edição, para selecionar os vértices, eu gosto do círculo que eu mencionei antes, e dá para usar sem trocar todo o modo de seleção, com o atalho C. Clicar e arrastar o botão esquerdo do mouse seleciona, botão do meio do mouse remove a seleção e botão direito para terminar. Outro atalho é B se preferir um quadrado. Para apagar no modo de edição, aparecem algumas opções extras. Eu uso só vértices ou faces, e recomendo testar você mesmo para ver a diferença entre as opções. Para selecionar vértice por vértice com um clique, sem o anterior sair da seleção, é só segurar Shift. Por enquanto, só dá para clicar em vértice, mas nessa opção aqui tem como trocar para arestas e faces, sendo que arestas eu não uso muito. Deixando em faces, agora o botão esquerdo seleciona os lados do cubo, e isso é a mesma coisa que selecionar 4 vértices, porque eles envolvem a face. Tem como alterar o formato do cubo movendo essas faces e vértices, o que depende do ângulo de visão, mas dá para usar os comandos de precisão que eu expliquei antes ou mover com esses ângulos exatos de visão. É limitado o que dá para fazer com poucos vértices, então eu vou adicionar mais detalhes. Uma maneira é com cortes. Ctrl R faz um corte ao redor da modelagem, e o mouse indica o lugar e a direção. Botão direito cancela, botão esquerdo confirma, e depois precisa confirmar de novo na posição certa.
ou o botão direito para deixar no meio. Outro corte é a tecla K, que é muito mais livre até demais. Eu recomendo usar essa sempre começando e terminando clicando em vértice, senão a modelagem pode ficar bem confusa. Se segurar Shift, o corte fica no meio da aresta, isso ajuda com precisão, mas inicie e termine o corte em vértice. Não deixe esses pontos soltos aqui. Se eu tento usar o corte com Ctrl R agora, a linha não aparece em alguns lugares. Isso é porque Ctrl R não se dá bem com triângulos. Tem gente que fala que não pode usar triângulos na modelagem, mas pelo menos no tipo de low poly desse vídeo, triângulos são importantes, então se precisar fazer um corte que Ctrl R não faz, é só usar o K. Outra forma de adicionar detalhe, até mais comum, é com extrusão. Tendo uma ou mais faces selecionadas, E de extrusão cria uma extensão do que estava ativo. Dá para extruir para fora e para dentro. De padrão, o movimento fica ativo, mas tem como cancelar com o botão direito e então usar os outros comandos, como escala, rotação ou uma movimentação mais controlada. Com isso já dá para fazer muita coisa e eu vou começar modelando uma colher bem rápido para servir de exemplo, mas também para mostrar uma opção nova, que é a edição proporcional. A tecla de atalho é O, mas às vezes eu só clico no ícone da tela. Essa opção faz os vértices próximos do vértice selecionado serem carregados juntos, e o scroll do mouse controla o raio de alcance do efeito. Ajuda muito, por exemplo, em modelagens orgânicas, eu não vou usar muito nesse vídeo, mas é uma ferramenta bem útil. Fiz a colher alterando o cubo inicial, e depois de ter reduzido a espessura do cubo, eu mantive ela até o fim, fazendo extrusões. Mas para mostrar que tem como modelar de qualquer outra forma, eu estou refazendo ela, só que eu vou começar com um plano, sem espessura, e também sem usar comandos de precisão. Também usei o corte com K em vez de Ctrl R, e uma vantagem foi que não cortou a parte fina da colher como o outro corte fez. E eu usei para essa colher, e também para o barco que apareceu no começo do vídeo, um site chamado aleatórios.org, que gera uma palavra qualquer. É simples, mas eu recomendo para testar a modelagem. Outra coisa que eu não mostro nesse vídeo, mas você pode experimentar se quiser, são aquelas opções da esquerda. Elas oferecem algumas funções que eu já expliquei, tanto em modo objeto, tipo mover e rotacionar, quanto em modo de edição, tipo extruir. Eu testaria elas selecionando parte do objeto no modo de edição, clicando nas opções e vendo o que acontece. Mas eu vou continuar o vídeo sem usar esse menu da esquerda. E agora, para ter uma boa demonstração do que realmente é fazer um projeto maior, eu vou modelar e pintar um carro. E se chegar a um ponto que tem alguma coisa que foi complicado demais para você, é só parar por ali e exercitar o que você aprendeu até aquele momento, até chegar num ponto que você consegue continuar. Eu comecei com o cubo inicial de novo, os comandos estão na tela. Um detalhe aqui é que você nota que eu sempre seleciono a mesma quantidade de vértices de um lado e de outro e uso bastante S para mover eles para dentro e para fora. Eu faço isso para manter a simetria. Eu fiz a divisão com Ctrl R, selecionei a face de cima, extruí para criar o teto, extruí a traseira, fiz uma extrusão extra na parte da frente porque eu queria o capô um pouco arredondado. Eu às vezes uso o wireframe, que é a opção da esquerda do atalho Z, para selecionar os vértices de trás, e às vezes eu uso o raio-x. O raio-x eu prefiro ir na opção que tem na tela do que lembrar mais um atalho. Eu selecionei algumas vezes todos os vértices de baixo e extruí, foi para deixar o carro um pouco mais arredondado, tipo na visão de frente. Parece um pouco excessivo, mas esses detalhes acabaram ajudando depois, então eu recomendo que façam. Fiz mais alguns ajustes só, e dá para começar a sentir que é muito fácil trocar completamente a aparência do que está sendo modelado com só algumas movimentações de vértices. Tem bastante expressão numa modelagem assim. Eu vou parar por aqui por enquanto, já dá pra ver que tem um formato de um carro, mesmo sendo super simples assim. Passei para o modo objeto, adicionei um cubo, só para mostrar que ele aparece dentro do carro. Aí eu ocultei o carro e apaguei o cubo, porque na verdade eu quero fazer rodas. Eu escolhi o cilindro, simplifiquei ele, talvez eu tenha exagerado, mas eu gosto de aceitar com confiança a aparência quadriculada, fora que também facilita na modelagem. No modo de edição dá pra ver uma face estranha aqui em cima. Ela é uma face com mais de 4 lados e essas são chamadas de N-gons. Tem uma em cima e uma embaixo. Evite elas o máximo possível. Uma forma de fazer isso é excluir e criar as faces manualmente, com o atalho F, e tendo 3 ou 4 vértices selecionados. Dê preferência para 4. Mas eu vou fazer isso de outra forma. Para selecionar um grupo de vértices, é só clicar em uma aresta segurando Shift e Alt. Depois eu extruí esses vértices, cancelei o movimento e juntei eles no centro. E um jeito fácil de juntar os vértices é com M e at Center. Isso leva tudo que está selecionado para o meio e também transforma os vértices que foram para lá em um só. Merge é unir e as opções só decidem lugares diferentes para essa união.
Fiz a mesma coisa na parte de baixo, girei o cilindro em uma coordenada para deixar na posição de uma roda, segurando o Ctrl também para ficar reto. Agora eu vou fazer uma série de extrusões e trocas de tamanho para arredondar um pouco e criar uma separação entre pneu e calota. Eu normalmente nem faria esse detalhe, mas deixei passar aqui porque é um exemplo legal de extrusão. Agora eu trouxe o carro de volta mexendo na visibilidade dele, coloquei a roda no lugar certo, usei a visão de cima para girar ela. Essa é só uma forma de já naturalmente trancar ela em um eixo, sem precisar de colocar comando de eixo. Eu tenho só esse costume, igual estou fazendo aqui, de usar o campo de visão como parte do movimento ou parte da rotação. A posição da roda tanto faz, a primeira é só as outras que precisam acompanhar, então eu fiz a cópia dela trancando em um eixo para poder ficar alinhado. E aqui eu notei que o carro estava baixo demais, então eu mexi um pouco nisso e aproveitei também para fazer um pouco de curva nessa linha lateral do carro, abaixando esses vértices. Achei que combinou melhor assim, acompanhando o capô e a parte de trás. Agora eu vou colocar as rodas no outro lado, então eu selecionei as duas, campo de visão de cima de novo para ajudar a rotacionar, segurei Ctrl para poder ficar preciso e tranquei em um dos eixos para poder ficar alinhado com as outras rodas. A simetria da roda está sendo só no olho mesmo, e está próximo o suficiente, mas para a simetria do carro, se eu começo a colocar mais detalhes, sairia do controle muito fácil tentar deixar os dois lados parecidos da forma que eu estava fazendo até agora, e é aí que entra o efeito espelho. Mas antes de aplicar isso, ajuda a fazer algumas preparações. Essa bolinha no meio do modelo é a origem, eu não vou entrar a fundo no que ela significa, mas é bom ela estar no centro, e às vezes durante a modelagem a gente pode acabar tirando ela do lugar, tipo assim. Uma forma de arrumar isso é com Object e Set Origin. A primeira opção leva a modelagem para a posição da bolinha e a segunda faz o contrário. Outra coisa que ajuda antes de espelhar é ter uma linha atravessando o meio do objeto, então eu fiz isso com Ctrl R. Não precisa ser super exato porque tem como carregar as linhas para o meio depois de aplicar o efeito espelho. E como o carro vai ser espelhado, eu só vou precisar de uma metade, então eu excluí a outra com a ajuda do raio-x para selecionar através da modelagem. O efeito espelho está no menu da chave inglesa em Add Generate Mirror. Depois eu seleciono um eixo de cada vez até achar o certo, e eu também clico na caixa escrito Clipping, que faz os vértices do meio grudar uns nos outros. Esse é um exemplo de uma extrusão que eu poderia fazer aqui no vidro da lateral. Quando eu faço ela no vidro da frente, o resultado fica assim com o clipping desativado e assim com a opção ativada, então também altera na hora de modelar. Fora isso não importa tanto e às vezes eu esqueço de marcar, mas é bom saber a diferença. Esse efeito espelho vai imitar a modelagem de um lado no outro automaticamente, então tipo reduz o trabalho pela metade, e dá muita liberdade para fazer os detalhes. Comecei arredondando um pouco o teto, escolhi essa divisão horizontal, mas tem como fazer isso de muitas outras formas. O próximo detalhe foi arredondar a traseira. A princípio eu queria um carro quadriculado, mas eu acabei gostando e de novo foi um detalhe que facilitou mais à frente. Muito do que eu tô fazendo aqui é opcional, e eu tô fazendo de olho, então eu não espero que o seu carro fique super parecido com o meu, eu nem mesmo se eu fosse repetir isso ia ficar super parecido. E para tornar a modelagem mais consistente, tem como usar referências no fundo e modelar acompanhando elas. Mas eu não quis usar referências aqui porque para iniciantes eu acho melhor assim, pelo menos até pegar costume com o programa. Então, por exemplo, usando o site aleatórios.org, eu pesquisei imagens dos objetos no Google e recomendo fazer isso, mas é bem diferente de ter uma referência dentro do Blender atrás da modelagem. Acelerei um pouco essa parte porque estavam sendo alterações muito pequenas que eu estava fazendo, mas uma alteração maior foi nessa parte da frente, onde eu fiz uma extrusão, primeiro reduzindo e depois para dentro. Eu não queria complicar a modelagem com para-choques separados, mas lanternas soaram como um bom detalhe para adicionar. A aparência fica assim suavizada, um pouco estranho, mas não se preocupa muito com isso agora e eu vou explicar melhor depois. Fiz as lanternas de trás quase da mesma forma, sendo que aqui eu desativei clipping de propósito para levar a lanterna para o canto e inclusive esqueci de reativar a opção. Detalhe muito importante agora, porque pode ficar um pouco confuso, eu vou abrir buraco para as rodas. Por sorte já tinha alguns vértices próximos para moldar a abertura, mas se não tiver, é só criar eles com Ctrl R ou K. Coloquei mais ou menos onde eu queria, sem se preocupar muito com precisão de movimento, eu só quero ter o formato geral da entrada. Usei o wireframe dessa vez para selecionar os vértices que eu não estou conseguindo ver, e atrás eu só tentei deixar mais ou menos parecido com a entrada que eu fiz na frente. Agora respirar fundo porque essa aqui é a parte um pouco confusa. Eu vou selecionar as faces que eu fiz para a entrada e excluir, e embaixo também. Depois eu extruí os vértices ao redor da entrada até o centro. Não estava juntando aqui porque clipping estava desligado. Essa é uma maneira feia, porém um pouco mais fácil de fazer a abertura para as rodas.
E note que aqui embaixo tem um vértice em cima do outro. Já nessa outra parte tem como claramente ver aonde os vértices não estão conectados. Juntei os dois com M e at last. Nem dá para selecionar direito os vértices da frente, de tão junto que eles estão, então eu selecionei tudo com A e uni eles com M by distance. Mas eu desfiz tudo porque eu quero fazer entradas melhores. Em vez de destruir até o meio, eu fui só até a espessura que eu quero para as rodas, e fechei as faces com F. Acabei clicando no vértice errado aqui, mas é só refazer. Essa forma é mais complicada que a anterior porque tem essas faces estranhas se encontrando embaixo, mas fica ainda pior se primeiro não excluir aquelas faces da entrada igual eu fiz na frente. Aqui eu só extruí as faces da entrada para dentro direto, e parece bom, mas criou essa face embaixo, que eu não quero. Mas excluindo essa face tem outra atrás, e olha a visão de baixo. Esse tipo de confusão acontece na modelagem, faces e vértices desconectados ou atravessados de forma errada, e a minha recomendação é excluir tudo que estiver dando problema e criar as faces manualmente com F. Isso dá mais controle sobre o que está acontecendo, então eu fiz isso. Comecei pelos cantos e pro resto eu selecionei e extruí até colar no centro, e criei as duas faces que faltaram. Depois disso, eu devolvi as rodas, deixando elas visíveis, e troquei para o modo de cima do atalho Z, que é o que eu disse ser a versão finalizada. No final do vídeo eu vou falar um pouco sobre câmera, mas por enquanto eu vou só excluir ela só para deixar a visão mais limpa. Nesse modo dá para ver o efeito de luz, dá para mexer na posição dela ou até duplicar com Shift D. Na aba de material, com o carro selecionado, dá para trocar a cor e o reflexo, como eu disse no começo do vídeo, mas todo o corpo do carro fica com a mesma cor. Tem algumas formas diferentes de fazer variação de cor. Uma é com materiais diferentes. A roda é um exemplo disso. Eu apliquei um material novo, único para ela, bem diferente do carro, então daria para também modelar um vidro para o carro separado, com o seu próprio material e aparência. E daria para fazer a mesma coisa com lanternas e vários outros elementos. Mas eu acho que múltiplos materiais adicionam uma complexidade desnecessária para esse momento. Fora que também colocaria uma pressão maior na modelagem, porque é completamente limitado por ela. Tem uma outra forma de fazer variação de cor, que ainda é um pouco limitada, mas é mais versátil e mais simples, então é muito melhor para um iniciante na minha opinião. E também combina com a modelagem low poly. E eu estou falando de Vertex Paint, ou pintura de vértice. Para aplicar ela, é só ir no material, na caixa onde tem cor, clicar na bolinha da esquerda e procurar Color Attribute. No canto dá para trocar para o modo de pintura de vértice, e aqui sempre fica um pincel ativo. Só não dá para pintar ainda porque a cor selecionada está branca. Essas opções aqui em cima na horizontal decidem a cor, tipo do pincel, tamanho do pincel e opacidade, nessa ordem. Você vai notar que a cor só aparece quando o pincel passa por cima de onde tem um vértice na modelagem. É por isso que é chamada pintura de vértice. E essa é a grande limitação dela. Mas ainda tem como fazer coisa muito bonitinha só com ela. Apliquei uma cor azul primeiro em todo o carro e ativei essa opção do lado do modo. O objeto fica como se estivesse no modo de edição, com as faces selecionáveis, e com atalhos como B e C dá para escolher só algumas faces e pintar elas sem afetar o resto. Com isso já dá para pintar os detalhes que foram modelados para o carro. Mas, por exemplo, não tem como pintar uma divisão entre o vidro da frente e o da lateral, porque não tem vértice ou face representando a divisão na modelagem para ser pintado com uma cor diferente na pintura de vértice. É comum fazer uma extrusão parecida com uma que eu mostrei quando eu estava falando sobre o efeito espelho com clipping. Ela naturalmente cria bordas em volta do vidro e com esses detalhes novos daria para pintar a divisão. Aqui eu precisei usar a cor do carro porque eu tinha trocado ela. O atalho Shift X pega a cor do lugar onde você está com o cursor. Era para ignorar a iluminação da cena e pegar a cor pura, o que não estava acontecendo, mas aí é só ajustar o brilho manualmente e pelo menos o ponto do círculo de cores está no lugar certo. O carro fica bom com o vidro assim, e você pode fazer dessa forma, mas eu quero fazer de um jeito diferente, por escolha mesmo, então eu voltei atrás. Primeiro, eu quero testar sem divisão entre o vidro da frente e o do lado, e eu vou fazer uma divisão bem grande entre o da lateral e o de trás, desenhando um corte com atalho K. Pintei essa parte nova, igual eu fiz antes, por enquanto eu tô até feliz com o resultado, e eu vou tirar um tempo para pintar as rodas da mesma forma que eu fiz com o carro. Não precisa gastar a cabeça com isso, mas o motivo pelo qual a pintura de vértice é uma opção dentro de material, mas as outras rodas não mudaram automaticamente quando eu pintei a primeira, é porque o material está apenas escolhendo a informação de cor de polígono do próprio objeto para ser exibida. Então, no fim das contas, mesmo sendo uma opção dentro de material, é uma informação que vem do objeto e não do material.
por isso mais uma vez eu copiei as rodas. De volta para o carro, mais pintura de vértice bem básica. Ocultei as rodas aqui para conseguir selecionar fácil a parte de dentro da modelagem e para dar um toque legal e ao mesmo tempo ser mais uma demonstração da limitação desse tipo de pintura, eu pintei um adesivo na lateral. Espero que tenha dado para entender o que é a pintura de vértice, ela depende da quantidade e do formato dos polígonos que existem. Então daqui para frente eu vou criar mais detalhes na modelagem, usar esses detalhes para explicar conceitos novos e de vez em quando eu vou voltar na pintura de vértice para pintar esses novos detalhes, mas eu não vou mais explicar a pintura de vértice. Fora uma coisa que eu quase esqueci, às vezes fica confuso selecionar faces durante a pintura, tipo a seleção não funciona, e isso acontece comigo por um motivo bobo, que é pensar que não tem nada selecionado quando na verdade todas as faces estão selecionadas. Então é só remover a seleção de tudo apertando A 2 vezes ou Alt A que faz a mesma coisa. E também é bom se certificar que o ícone da seleção de face está ativo lá no canto do lado de pintura de vértice. Aqui eu resolvi adicionar uma lanterna dentro desse espaço da frente, e quando eu adiciono uma nova forma, ela aparece embaixo do carro e presa no centro. Ela está presa no centro por culpa de clipping, então desativei e levei ela para o lugar certo. Até aí tudo bem, dá para fazer assim, mas ela apareceu no centro porque o cursor 3D tá lá e só não dava para ver porque eu tinha desativado ele. O comando para trocar o lugar do cursor 3D é um tanto estranho, é Shift e botão direito do mouse, e ele já fica em cima da superfície da modelagem de onde você clica. Então eu troquei a posição, adicionei a forma, aí agora ela está no lugar certo. Então eu fiz isso, adicionei a forma de novo, simplifiquei ela, criei faces com F e instruí para trás para criar a espessura para a lanterna. Também fiz um outro detalhe que eu nem sei se faz sentido existir, é só para realmente ter mais alguma coisa ali, e são só formas simples à toa. Tô feliz com essa lanterna, agora eu quero fazer o retrovisor. Aqui na parte de cima tem mais vértice para manipular, então aqui eu já conseguiria puxar um retrovisor dessa forma, e daria para fazer a mesma coisa embaixo se eu criar um detalhe com K assim. Mas eu quero um retrovisor com volume, tipo assim. Só que eu não gostei desse excesso de cortes, então eu vou criar um retrovisor com um objeto separado. Dá para fazer assim perfeitamente, e é geralmente como eu faço, mas tem essa outra forma também, que é copiando parte da modelagem que já está pronta. Então eu fiz assim para mostrar que é bem parecido e dá no mesmo resultado praticamente. E vai ficar propositalmente atravessado nos vértices do carro. Às vezes deixar atravessado pode ser um problema, por exemplo, em modelagem de personagem, em um lugar que vai dobrar durante uma animação. Mas honestamente, eu acho que é um caso em que é bom você encontrar com esse problema, encontrar o erro e tirar suas próprias conclusões sobre como lidar com ele. Ou, por exemplo, notar que, nessa situação aqui não dá pra fazer isso. Porque é assim que eu, pessoalmente, aprendi muita coisa com o programa. Eu sei o que dá certo e sei o que não dá certo por experiências passadas e não porque eu li em algum lugar ou vi em algum lugar. Mas falando em erros, eu gostaria de mostrar alguns comuns, que só aparecem magicamente durante a modelagem. Um deles é estar mexendo no vértice e notar que tem parte duplicada. Eu meio que já mostrei como resolver isso. É só selecionar tudo e ir na última opção do atalho M, que junta todos os vértices que estão muito próximos. O outro erro é quando parte da modelagem está com essa cor diferenciada. Geralmente não dá para ver isso no modo flat, então só avisei, e o que causa isso ou são vértices duplicados ou alguns polígonos que estão apontados para dentro. As faces têm tipo o lado certo e o lado errado. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas tem duas opções que resolvem esse problema. Uma é selecionar tudo, ir em Mesh, Normals e Recalculate Outside. A outra é selecionar a parte que está estranha, ir em Mesh, Normals e Flip. O último erro que eu vou explicar é que às vezes você pode acabar criando faces dentro da modelagem e de novo, se está no Flat não aparece o problema, mas se está em Set Smooth, aí fica com essa aparência estranha aqui. E a resolução é óbvia, é só você encontrar aquela face e excluir ela. Agora, ainda nessa aparência de Set Smooth, você nota essa coloração estranha, que parece um erro. Isso não é um erro, é só porque é a versão falsamente arredondada e o formato do carro é tão longe de algo redondo que causa esse efeito estranho. Tem uma forma de resolver isso que não só resolve isso, mas deixa a modelagem muito bonita, que é especificar algumas partes da modelagem para não ser arredondada. E fica parecendo que você criou uma separação na modelagem ao mesmo tempo que ainda é o mesmo objeto. O atalho é Ctrl E e Mark Sharp. Tem como fazer isso também com o botão direito do mouse e Mark Sharp, porém só se arestas estiver selecionado como opção lá em cima. Então eu prefiro Ctrl E. O Blender fez assim porque é uma opção específica de arestas, são as arestas que são marcadas para não serem suavizadas, porém Ctrl E força essa opção acontecer com as arestas que estão entre os vértices selecionados ou que compõem a face selecionada.
Essas marcações também influenciam muito em como a luz e o reflexo batem no objeto. Eu só não acho que necessariamente combina com esse estilo de modelagem, então eu deixei bem fraco. E falando em estilo, nessas opções aqui você encontra tipo uns filtros que o Blender usa e eu gosto de deixar no Standard. Acho que a cor só fica um pouco mais natural, mas você coloca na opção que você quiser. Eu vou ter que acelerar um pouco. No geral, eu tive que cortar alguns detalhes aqui no fim, mas a graça é fazer as suas próprias adições do jeito e do formato que você quiser. Criei detalhes extras para finalmente pintar mais divisões entre os vidros, e aqui eu tive que refazer algumas marcações em azul. Para remover elas, é só selecionar as arestas e apertar Ctrl E Clear Sharp. Alguns detalhes que foram cortados do vídeo são pequenos e super opcionais, mas se quiser fica como um desafio para quem quiser fazer sozinho. E embora agora eu esteja adicionando muito vértice para uma modelagem que diz ser low poly, foi uma necessidade gerada pela forma de pintura que eu escolhi e eu tô tentando manter relativamente simplificado mesmo assim. E esse é um ótimo momento para eu mostrar exemplos de redução de polígonos, que tem vértice aqui que não está alterando a forma do carro, não adiciona detalhe, então é só juntar eles com outro vértice, tomando cuidado para ver se eles são realmente vértices inúteis. E eu poderia tirar todos esses vértices da lateral, que apareceram depois que eu fiz a divisão do vidro, mas eu resolvi aproveitar eles para pintar uma porta, clareando um pouco um dos lados para destacar do resto. E gostei tanto de como ficou que eu fiz a mesma coisa na parte da frente da porta também. Daria para arredondar mais o encaixe das rodas, mas eu gostei quadriculado mesmo. Sobre câmera, eu adicionei uma nova, para entrar na visão dela é esse ícone óbvio do canto, e tem uma forma legal de mexer na posição dela, que é clicando num cadeado, assim é só mexer na 3D View normalmente que a câmera acompanha. E se eu clico no cadeado de novo, ela fica naquele lugar. A câmera é tipo a forma de oficializar o que foi feito, geralmente criando uma imagem final ou uma animação final. E nesse menu eu troco a cor do fundo da cena, esse é tipo o céu, e inclusive afeta na cor dos objetos. Colocando na visão da câmera, se eu apertar F12, aparece uma foto. E dá pra ver que fica parecido com a opção de cima do atalho Z. Eu nunca uso câmeras porque o que eu faço é para jogos, o que significa que é para ser exportado para outro programa que tem um motor de jogo. Agora eu vou fazer uma rua e tem um último truque para explicar, que é o corte múltiplo com Ctrl R. Se rodar o scroll do mouse para cima, vários cortes são feitos ao mesmo tempo. E enquanto eu termino essa rua, eu quero falar rapidinho sobre ajuda externa e conteúdo de terceiros. Muita gente começou o Blender seguindo o famoso tutorial do Donut. É uma ótima série de vídeos para aprender várias funções ligadas à renderização, e é a nível de iniciante, mas a modelagem é mínima. E isso não é um problema, é só um foco diferente. O primeiro vídeo da série fala sobre atalhos e interface, então eu recomendo para todo mundo, e tem até a versão refeita em português. Já o resto dos vídeos eu recomendo ainda, mas só para quem quer aprender Blender, independente de modelagem low poly, tipo conhecer outras coisas. Só cuidado para não se sobrecarregar, mas é um ótimo tutorial. Já se você quiser focar em low poly, tem esse canal em inglês para quem consegue acompanhar, e em português eu encontrei Game Life e Castro Art. Ambos têm vídeos para iniciantes sobre low poly e os links vão estar na descrição. Eu estou recomendando esses outros canais porque toda ajuda extra para iniciar no 3D é bem-vinda. E inclusive também recomendo que entre em um servidor de Discord para conseguir ajuda se você encontrar algum problema. É só digitar no Google Blender Discord Brasil, que dá para achar um link para um servidor bem grande. Já me falaram que eu deveria abrir um servidor, mas para ajuda é muito melhor estar em uma comunidade grande, para sempre ter gente para te ajudar a qualquer hora. E quase eu esqueço de falar uma coisa, o carro ainda tá com o efeito espelho ativado, então se eu apago as duas rodas do outro lado e junto as rodas com o carro, as rodas aparecem do outro lado, porque agora é tudo um objeto só e com os efeitos do último selecionado. E outro detalhe é que como as rodas tinham um material diferente do carro, quando eu juntei tudo, agora tem dois materiais presentes no mesmo objeto, e dá para alterar eles de forma independente, trocando só parte do objeto. E entrando em modo de edição, eu ainda só tenho controle sobre metade do objeto, ficando preso com a outra metade que é alterada automaticamente. Tem como tipo finalizar essa cópia espelhada na setinha do canto do menu onde tem a ferramenta do espelho. Com o conhecimento desse vídeo aqui, deve dar para acompanhar melhor alguns outros vídeos desse canal. Eu vou deixar uma playlist e inclusive vou completar ela com a próxima parte desse vídeo quando eu fizer.